Versão Internacional, eu vou ler nas duas traduções. Mas não importa, abra a sua Bíblia aí, a tradução que você estiver, você esteja acompanhando. Todos acharam? Romanos capítulo 12, verso 2. O texto diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na tradução da Nova Versão Internacional, ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, mais uma vez estamos em Tua presença e te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra aos nossos corações, que o Senhor nos traga entendimento e que o Senhor possa agir não apenas hoje, Pai, mas a partir de hoje, em nossas vidas poderosamente, para que a nossa mente possa ser conformada e amoldada à Tua mentalidade, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a maioria de vocês, se não todos, já devem ter lido essa passagem que nós acabamos de ler. Porém, eu acredito que quando nós lemos as Escrituras, ou eu leio a Escritura, eu tenho que procurar usar os mesmos óculos do escritor. Ou seja, eu preciso tentar descobrir o que é que havia na mente do escritor, qual a sua intencionalidade, qual o seu público-alvo, quem eram os seus destinatários quando ele escreveu o que ele escreveu. E mais, E mais, o que isso implica para as nossas vidas e nos traz como ensinamentos práticos. Essa carta foi Paulo que escreveu e ela é dirigida aos cristãos em Roma. E é interessante que nesse texto o apóstolo Paulo está dizendo claramente a esses crentes para romper com os padrões do mundo. Mas a questão aqui é: que padrão do mundo era esse que Paulo tinha em mente e a igreja conhecia e agora estavam sendo advertidos para abandonar? O padrão do mundo que Paulo está se referindo nesse texto aqui simplesmente era a cultura romana. Por quê? Porque essa cultura representava o maior império da época do mundo conhecido. E era Roma que ditava as regras do jogo. Mas antes de entender o que era cultura romana, nós precisamos entender antes o que é cultura. E eu fui para o dicionário. O dicionário diz o seguinte: que cultura é um termo conhecido, é um termo com sentido amplo, que pode indicar tanto a produção artística, quanto ao modo de vida, o conjunto de saberes, a religião e outras expressões de um povo. Então, aprendendo o que é cultura, qual era a cultura de Roma, qual a sua visão de mundo, qual o ambiente econômico, político, como é que eles enxergavam as coisas. O livro de Romanos, ele foi escrito provavelmente no ano 58 depois de Cristo. Nesse período quem governava era o imperador Nero. Nero governou de 54 a 68. E aí eu fui pesquisar, segundo algumas informações extra-bíblicas, e achei um historiador americano chamado James Jeffers, que ele diz o seguinte: a Roma do Império do primeiro século impressionava qualquer um que a visitasse. Afinal, ela era a capital do mundo, do mundo até então conhecido. Então, suntuosos edifícios construídos em mármore impressionavam qualquer visitante. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir até lá por 2 vezes, fui uma vez com a minha esposa, e fiquei impressionado com tudo que existe lá. Nós chegamos numa praça, por exemplo, chamada Piazza di Venezia, que essa praça ela tem um prédio chamado Vitoriano, que esse prédio ele tem simplesmente o equivalente a 23 andares, largura de 135 metros, e ele é todo construído em mármore branco. É simplesmente inacreditável. Você chega, eu
não imaginava que existisse no mundo algo como aquilo que meus olhos viram. Não se trata simplesmente de um prédio, se trata de um monumento todo construído em mármore, esculpido em mármore, de quase 28 andares. É impressionante. Então esses prédios, eles na época se somavam a outros monumentos, como mansões, como teatros, como banhos públicos, e misturado com um comércio intenso naquela capital, de mais ou menos naquela época 1 milhão de habitantes, que anunciavam uma riqueza até então impensada para aquela época. Mas é interessante que mesmo com tanta riqueza acumulada, a maioria da população era composta de escravos e estrangeiros livres, ambos com baixo estado social, ou seja, eles eram pobres, tornando essa cidade então tanto marco de opulência quanto de desigualdade social. A maioria da população vivia em cômodos, mais ou menos de 1 ou de 2 quartos. Uma família não escrava romana morava nesses cômodos, geralmente empoeirados, escuros, que no inverno eram muito frios, no verão muito quentes, não tinham acesso a água corrente, diferentemente da riqueza. Então, geralmente, a rotina dessas pessoas em Roma, de um não escravo, era sair para trabalhar de manhã, levando suas crianças consigo, e ao final do dia, apressadamente retornar para casa, porque Roma era uma cidade que não tinha iluminação noturna, então havia muitos assaltos naquele lugar. Então, essa era a rotina de um povo. Mas com relação aos padrões morais, para definirmos aqui o que é cultura, o que é que se apresentava em Roma? E aí, quando nós vamos estudar, nós vamos perceber que aquela cultura ela estava mergulhada em promiscuidade, em perversão sexual. Os costumes praticados por Nero, por exemplo, foram registrados por um historiador chamado Suetônio. E esse historiador, referindo-se a Nero, ele diz o seguinte, aí eu vou ler. Ele diz o seguinte: sem falar do comércio infame com os homens livres, seus amores adúlteros, violou uma vestal chamada Rúbria. Vestal era uma sacerdotisa, ou seja, eram mulheres que eram separadas, virgens, para se dedicar ao sacerdócio de uma divindade chamada Vesta, que também era adorada e cultuada em Roma. E Nero ele violou uma dessas sacerdotisas. E o texto o Suetônio ele prossegue dizendo: tornou eunuco, ou seja, ele castrou uma pessoa para trabalhar lá no império, um rapaz de nome Esporo, para transformá-lo em mulher, e esposou com um aparato mais solene. Mandou vestir este Esporo como uma imperatriz, e acompanhou nas assembleias, nos mercados da Grécia e nos bairros de Roma, dando-lhes beijos de quando em quando. Prostituía-se de forma que não havia um só de seus membros que não estivesse maculado. Imaginou como uma nova espécie de jogo, veja a mentalidade desse indivíduo. Cobrisse com uma pele de animal e lançasse sobre uma galeria sobre homens e mulheres ligados a postes e entregues a seus desejos. Depois de fazer isso, quando ele tinha esses desejos satisfeitos, ele próprio servia de presa a um escravo seu que ele libertou, chamado Díforo, que esposou assim como o Esporo. Então veja onde estava mergulhada essa cultura. Então a cultura de Roma era essa: dominação e subserviência de todos os povos ao seu poder, imoralidade e perversão sexual, idolatria e desigualdade social. E quando nós ouvimos uma cultura como essa, será que isso não nos soa familiar quando nós pensamos no contexto que nós próprios estamos envolvidos? E a resposta é sim. A não ser que você não perceba o que está acontecendo à sua volta, ou você está cego, nós estamos envolvidos numa cultura semelhante a essa cultura de Roma. E infelizmente, essa mesma cultura já faz parte de muitas nações ditas como religiosas e estão
dentro do universo que nós vivemos. Ideologia de gênero, ou seja, agora não é mais o sexo biológico que define se alguém é homem ou mulher, mas a escolha do indivíduo, como ele se enxerga, como ele se vê, que vai definir se ele é homem ou se ele é mulher, ou se ele é qualquer gênero que ele queira definir. Desconfiguração da família tradicional. Agora não se casa mais homem e mulher, se casa quem quiser. Homem com homem, mulher com mulher. Legalização de drogas e aborto, individualismo, hedonismo, culto ao eu. E quando nós pensamos sobre isso, isso nos choca porque isso vai de encontro diretamente à nossa fé declarada. Mas e quando nós temos também outras ideologias maquiadas como cristianismo que são tão nocivas quanto empoderamento humano, quanto teologia da prosperidade, ou do triunfalismo, ou quanto a ideia infantil de se obter felicidade a todo custo como um fim a ser buscado para a sua existência. Essa é a cultura que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, quando nós pensamos em cultura humana, todas as culturas, absolutamente todas, estão contaminadas pelo pecado. Porque este mundo, ou sistema de poder que administra os povos, ele sofre interferência direta de Satanás. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, o texto diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Quando Jesus ele foi tentado por Satanás, a última investida do diabo foi de levar Jesus a um alto monte. E diz as Escrituras que ali naquele monte, o diabo apresenta todos os reinos e reinados e todas as suas grandezas. E o diabo afirma para Jesus aqui: te darei todos esses reinos, se tu se ajoelhares diante de mim e me adorares. E Jesus, ele vencendo com a palavra, ele diz: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore apenas ao Senhor seu Deus e somente a Ele preste culto. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? O que eu quero dizer é que todas as culturas estão entregues ao poder do diabo. Todas as culturas sofrem influência diretamente de Satanás. E muito embora a Bíblia nos garanta que nós não fazemos parte ou não pertencemos a este mundo, nós estamos inseridos nele e estamos numa bolha de mudanças que desafiam a fé cristã. Potenciadas pela tecnologia, através da internet, as informações chegam e vão, certas ou erradas, construtivas ou destrutivas, numa velocidade absurda que chega até nós e aos nossos filhos, simplesmente através dessa coisinha que nós carregamos em nossas mãos. E a estratégia de Satanás é simples. É fazer com que esse conjunto de ideias e práticas se transforme em algo não apenas tolerável, mas vivido, a ponto de formatar a sua mentalidade ou conformar a sua mentalidade a essas ideias. Imagine você comigo que uma pessoa faz terapia todos os dias, 365 dias no ano. Aí eu pergunto, será que essa pessoa, ao final deste ano, ou de um ano de terapia, essa pessoa vai ter a sua maneira de enxergar o mundo, as coisas, a vida, as pessoas, a sua própria vida, Deus, a existência, de uma forma diferente? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Então todo mundo levanta aí, porque ninguém falou nada. Irmãos, é lógico que essa pessoa vai ter a sua mentalidade influenciada. E é exatamente isso que o diabo faz através da novela, através dos noticiários, através dos filmes, através das notícias, através das informações que você recebe através do seu celular, que todo dia você acessa. Então, a todo momento nós estamos sendo bombardeados por informações
que tentam formatar na nossa mente a semelhança desse mundo, ou do padrão que esse mundo quer impor. Eu li esses dias uma frase bem interessante. Diz o seguinte: a cultura tem o poder de transformar as coisas mais absurdas e degradantes em algo aceitável. Veja que coisa, é interessante que a informação chega. No começo, você que se afirma cristão, você vai estranhar. Você estranha por um tempo, daqui a pouco você começa a tolerar, daqui a pouco você até apoia, e quando menos você imagina, você está praticando. Irmãos, agora não tem mais critério nem para as crianças. Basta você ver um filme infantil, ir ao cinema, como eu já fui nos últimos 2 meses, e fiquei escandalizado, onde a erotização das crianças é estimulada através dessas ideologias. Nem um filme infantil mais você pode assistir. E qual é o resultado disso? Uma sociedade adoecida. E mais, uma igreja com uma mentalidade infantilizada, que se permite influenciar por toda e qualquer ideia que faz parte do mundo. E por quê? Porque os crentes têm preguiça de ler as Escrituras. Os crentes não querem estudar a Bíblia, não querem ser ensinados, não querem se submeter, não querem conhecer a vontade de Deus, porque estão mais preocupados com o aqui e agora, com o temporal, com o hoje, do que com o ali e além, com a eternidade. O que Paulo aqui está dizendo e nos advertindo é: não tomem como normal, não aceitem, não se conformem com os padrões e com a forma de pensar e agir desse mundo. Mas já que eu comecei, deixa eu te entregar a mensagem por completo. Você pode até estar aí achando, já imaginando na sua cabeça: eu não posso aceitar as coisas desse mundo. E se você de fato decidir isso, e eu espero em Deus que você decida a romper hoje com esse padrão, eu preciso também te esclarecer que quando você decidir romper com esse padrão, se prepare para ganhar alguns inimigos. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz que qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E quando nós lemos novamente a história, a partir do momento que esses cristãos decidiram romper em Roma, com a orientação, com a ordenança de Paulo de romper com os padrões de Roma, esses cristãos passaram a serem perseguidos. Porque agora eles entenderam que eles não poderiam mais adorar o imperador como uma figura religiosa, nem lhe prestar devoção alguma. Ao contrário, eles deveriam denunciar, como assim o fizeram o imperador Nero por suas práticas perversas e pecaminosas. E por isso, tornaram-se inimigos do império. E sabe o que é que Nero faz? Nero um belo dia acorda e diz assim: hoje eu vou decidir armar uma para esses crentes, chamados de cristãos. Eu vou tocar fogo na cidade. E depois que eu tocar fogo na cidade, eu vou dizer que a culpa foi deles. E de fato é isso que ele faz. Existem algumas linhas aí dizendo que Nero, ele decidiu tocar fogo porque ele queria reformar a cidade, talvez até ele pensasse nisso. Mas no final ele encontrou uma boa oportunidade de perseguir, de massacrar e de matar aqueles que foram de encontro ao padrão de Roma, a perversidade e a cultura que era disseminada naquele tempo. Um outro historiador chamado Tácitos, importante historiador romano, registrou o contexto dos cristãos após Nero ter tocado fogo em Roma. Ele diz o seguinte: mas todos os esforços humanos, todos os caros presentes do imperador e as propiciações aos deuses,
não baniram a crença sinistra de que o incêndio foi resultado de uma ordem. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é: Nero foi descoberto. Foi descoberto que Nero tocou fogo. Vários romanos viram súditos, soldados de Nero tocando fogo e colocando focos de incêndio em várias partes do império. E o historiador relata: consequentemente, para se livrar das consequências, Nero suprimiu a culpa e infligiu as mais terríveis torturas contra uma classe odiada por suas abominações, chamada pelo povo de cristãos. Primeiramente foram presos todos os declarados culpados. Em seguida, com base na informação obtida com eles, uma imensa multidão foi condenada. Não tanto pelo crime de incendiar a cidade, mas pelo ódio contra a humanidade. Veja a que ponto ele colocou a condição dos acusados. E não se surpreenda se a igreja desse presente século não passar por uma circunstância talvez parecida com essa. O historiador continua dizendo: em seguida, com base na informação, zombarias de todo tipo foram adicionadas às suas mortes. Cobertos de peles de animais, eles foram rasgados por cães e pereceram, ou foram pregados a cruzes, ou foram condenados às chamas, queimados para servir como iluminação noturna após a luz do dia ter expirado. Jesus, ele diz lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 11, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Irmãos, o apóstolo Paulo, depois de nos ordenar romper com o padrão desse mundo, ele continua dizendo: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Primeiro rompa com o padrão de mentalidade desse mundo. Agora, uma vez quebrado o vínculo, adeque, amolde e conforme a sua mentalidade, a mentalidade de Cristo e do seu reino. Eu não estou dizendo aqui que é fácil romper com uma cultura, com os padrões de mentalidade que você passou a vida inteira praticando e construindo e que ainda hoje é influenciado por eles. Eu não estou dizendo que isso é fácil. O apóstolo Paulo, ele vai usar a expressão lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 19: meus filhinhos, sinto novamente dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sinto dor, eu sei o quanto é difícil fazer com que a mentalidade do Senhor permaneça e seja desenvolvida na mente de vocês. Não é fácil. Eu não estou dizendo isso aqui. O que eu estou dizendo aqui é que, mesmo não sendo fácil, essa é a única opção para aqueles que querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem outra. Só existe essa. A cultura que o cristão tem que viver não é a cultura desse mundo, não é a cultura de Roma, não é a cultura de um partido político, mas é a cultura do reino de Deus, é a cultura do céu, é o estilo de vida de Jesus. Essa é a cultura que nós temos que viver. Eu gosto da expressão de Jeremias, no capítulo 18, quando Deus ordenou Jeremias a descer à casa do oleiro. E ele diz: olha, Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá eu quero falar com você. E Jeremias vai até a casa do oleiro, e chega lá e ele encontra o oleiro trabalhando em um vaso de barro. E ele observa, não sei se você já teve a oportunidade de ir a uma olaria, mas geralmente tem uma roda, onde o oleiro coloca o barro, e ele vai amassando o barro, e misturando ali o barro com água, e ele vai tomando forma, e Jeremias diz que o barro começa a tomar forma, mas de repente o barro começa a se quebrar, e a se desmanchar. E ele dá forma novamente até que aquele barro disforme, quebrado, se torne um vaso perfeito. Irmãos, é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer conformar a nossa mentalidade e nos dar a forma
da mentalidade de Cristo. Mas para isso ele primeiro tem que quebrar a nossa mentalidade, que vive, ou que anda, ou que pensa dentro dos padrões desse mundo. Então hoje a oração que você tem que fazer é: quebra-me, Senhor, e me faz um vaso novo. Pedro e seus apóstolos, quando foram presos por pregarem a palavra de Deus e estavam ali diante dos sacerdotes, a Bíblia diz que à noite Deus fez com que as grades se abrissem, eles saíram, e pela manhã, quando os sacerdotes procuraram Pedro e os apóstolos, já não estavam mais lá. E os guardas, assombrados, quando foram perguntados onde eles estavam e descobriram que eles estavam pregando, chegaram os sacerdotes e disseram assim: esses que você mandou prender estão aí no templo pregando. E os sacerdotes imediatamente se dirigem ao templo, e quando chegam lá, que viram aqueles homens pregando o evangelho, eles indagam: nós não ordenamos a vocês que vocês não pregassem mais nesse nome? E Pedro e os apóstolos, segundo Atos capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, é isso que Deus ele requer de nós, é isso que Deus requer de mim, é isso que Deus requer de você. Você vai sair daqui e você vai ser confrontado lá fora com um padrão diferente do qual existe aqui. Mas é esse padrão que existe aqui, que existe no céu, que você tem que levar lá para fora. É esse padrão que Deus quer que você viva. E o padrão que o mundo quer te impor, você precisa hoje sair daqui com ele rompido. E a minha oração é que Deus nos ajude, que Deus me ajude, que Deus ajude essa igreja a fazer com que Jesus Cristo, sim, esteja no lugar mais alto em nossas vidas. E que nós não possamos esquecer que temos o Espírito Santo que nos ajuda a vivermos, sim, um estilo de vida cristão que agrade não aos homens, mas o coração de Deus. Eu quero te deixar essa palavra nessa noite, e que você saia daqui, de fato, comprometido, com um compromisso assumido diante de Deus, a romper com o padrão que o mundo e que Satanás te impõe. Eu queria que você ficasse de pé, e você não precisa sinalizar, você não precisa levantar a mão, nada disso. Mas eu queria pedir a você que, se você deseja hoje, a partir de hoje, eu não conheço você, aliás, conheço muitos aqui, mas não conheço a tua intimidade, não conheço o teu secreto, não conheço o que é que você faz. Aliás, eu, pastor, ninguém, nós não somos leões de chácara, detetive, nada disso. Você sabe da sua vida, você conhece a sua vida, Deus conhece a sua vida. Mas o que eu quero te dizer é: se você hoje deseja romper com esse padrão do mundo que você não tem conseguido abandonar, eu quero que você curve sua cabeça, que você possa orar a Deus e dizer: Senhor, me ajude agora a romper. Declare com a sua boca: Senhor, eu não quero mais. A partir de hoje, eu declaro, diante dessas pessoas, diante do Senhor, diante do mundo espiritual, que eu estou rompendo com os padrões do mundo. E que eu estou disposto, Senhor, não apenas a romper, mas a conformar a minha mente à maneira como o Senhor enxerga o mundo, as pessoas, e a agir de tal forma que te agrade, Senhor. Me ajude, Senhor, nas minhas fraquezas, e me ajude, Senhor, a ser também alguém que, a partir dessas portas, podem anunciar, Pai, esse reino que é eterno, esse reino que é de glória, esse reino que é de liberdade,
esse reino que não escraviza, que não aprisiona, mas que gera vida e vida em abundância. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te ajude a vivermos esse reino, a vivermos essa cultura e anunciarmos essa cultura por onde quer que Ele nos leve. Que Deus nos abençoe.